Bom dia, irmãos. Estamos num dia um pouquinho atípico, né? Pelas várias circunstâncias aí, eleição. Nós temos alguns irmãos que estão em São Paulo, outros não chegaram ainda. Mas nós vamos, então, conforme combinado, dar continuidade naquele estudo que nós estamos fazendo sobre o pacto da igreja, testemunho. Nós estamos dentro do assunto do nosso compromisso de testemunho, né? É fundamental para a vida da igreja essa questão, para que ela realmente possa se desenvolver, progredir, alcançar almas. O testemunho para o crente deve ser visto como uma coisa extremamente séria, necessária. Infelizmente, muita gente não se preocupa com isso, porque todo o nosso testemunho pode ser muito útil para aceitação, falando humanamente, né? Para aceitação da mensagem do Evangelho. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem vai convencer do pecado, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus usa do seu povo. Nós somos colocados como instrumentos na mão dele para sermos usados. Eu lembro de uma ilustração usada numa pregação em cima daquilo que Jesus fez, né? Ele clamou ao Pai e assim ressuscitou Lázaro, mas ele mandou que homens removessem a pedra que fechava o túmulo, né? Nós temos que ser aqueles que removem essa pedra que impede que os mortos saiam do túmulo onde eles estão. Deus assim quer que nós sejamos participantes nessa obra. Então nós estamos vendo a respeito disso com relação ao nosso falar. Na semana passada a gente ficou só em uma passagem, e hoje nós vamos só reler, tá, essa mesma passagem e vamos seguir adiante em Tiago. Vocês devem estar lembrados, no capítulo 3, ele trata aqui sobre o problema da língua, a língua, a boca, o nosso falar, né? Então, todo essa primeira parte do capítulo 3 trata disso. Vamos ler aqui rapidinho, então. Tiago escreveu assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vedes também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras,
como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, depois de ilustrar a questão, ele traz essa conclusão, essa constatação. Olha, com a nossa boca, a mesma boca que bendiz a Deus, amaldiçoa os homens, feitos à semelhança de Deus. Uma mesma boca profere bênção, mas também maldição. E ele diz, não convém, não deve ser assim. Seguindo no versículo 11, ele diz, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Bom, então nós vimos aqui, nessa passagem que nós usamos inicialmente, Tiago fala do grande perigo da língua. O mau uso dela, que é, segundo as palavras dele, aqui nós podemos entender, é quase inevitável. Ele diz, o homem é capaz de domar tudo, até animais ferozes, animais selvagens, mas ele não consegue domar completamente sua língua. E é por isso que ele começa dizendo, olha, muitos de nós, irmãos, não sejamos mestres, porque quem tem que ensinar vai ter que falar muito, e olha, quem fala mais está mais propenso a falar bobagem, a ofender. A gente precisa tomar cuidado assim, redobrado ou multiplicado. Então, o bom uso da língua, do nosso falar, deve ser uma preocupação de todo cristão. Porque, como ele diz, é como uma centelha, uma faísca que pode causar um grande estrago. Vamos pensar, irmãos, alguma coisa mal dita, separado, né? Alguma coisa maldita por nós pode causar, pode ofender uma pessoa, pode afastar ela do Evangelho, pode causar prejuízo, se o que a gente disser for algum tipo de calúnia, alguma coisa que denigre a imagem da pessoa. Isso mancha o nosso testemunho. Nós precisamos tomar cuidado, mesmo tomando todo o cuidado que Tiago está falando aqui, mesmo tomando todo o cuidado, é inevitável que nós vamos pecar em falar, ok? Mas isso não quer dizer, se eu vou pecar mesmo, então não adianta, não vou nem me empenhar. Não. Justamente porque nós temos que procurar pecar no menos possível, amém? O menos possível. Nossa meta seria não pecar nunca, mas aí fica difícil para a gente, né? A carne muitas vezes prevalece. E principalmente, Tiago aqui não esconde, não fica com firulas. Na palavra de Deus ela é muito clara, a gente olha para ela e a gente enxerga o que realmente é o homem. É uma das coisas maravilhosas da Bíblia, como ela sendo a palavra de Deus, ela revela o que nós realmente somos, não é verdade? E aqui sem rodeios, Tiago fala, olha, nós humanamente nunca vamos controlar totalmente a nossa língua. A gente pensa em um homem super consagrado, né, como os apóstolos, Paulo. Não é de se pensar, irmãos, que Paulo nunca falou alguma bobagem.
que ele nunca tenha ofendido alguém, que ele nunca tenha proferido alguma mentira. É lógico que ele não era um mentiroso, que ele não era alguém descuidado nesse sentido. Mas ele era humano. Eu estou tomando Paulo porque, por ele ter escrito a maior parte do Novo Testamento, geralmente é o grande exemplo que a gente toma. A gente lê as cartas dele, a gente vê quanta sabedoria Deus deu para esse homem, né? E sem dúvida o que está aqui, inspirado por Deus, é perfeito. Mas no dia a dia de Paulo, ele era um homem como a gente, carne e osso. Então, não imagine que ele e esses outros personagens bíblicos, que para nós são heróis, né, heróis da fé, que eles não falhavam. Muito pelo contrário, a Bíblia relata de homens, outros homens muito consagrados, e nós vemos como eles tropeçavam na palavra. Pedro, lá no Antigo Testamento, Abraão, Davi, né? Só tomando assim aqueles mais visados, Jacó, por aí vai. Mas vamos lá, irmãos. Dando continuidade aqui, então eu vou reler também o texto, aqui o comentário. Cada membro da igreja deverá procurar a conversão dos amigos, parentes, colegas e vizinhos, esforçando-se por trazê-los à igreja. Eu acrescento aqui, antes de mais nada, esforçando-se para trazê-los a Cristo, né? Isso pode ser através da igreja, reforçando a pregação com uma vida reta, santa e honesta. E isso é o testemunho. O nosso esforço para trazer alguém a Cristo, ou para que ele venha visitar a igreja para ouvir de Cristo, ele vai ser ineficaz se o nosso testemunho for ruim. A nossa mensagem, nosso testemunho de Cristo deve ser acompanhado ou reforçado por um testemunho fiel, que as pessoas possam, né, ver em nós Cristo. Se eu estou dizendo para alguém, olha, você precisa conhecer Cristo, ela precisa ver que eu mesmo tenho Cristo. Se ele não conseguir enxergar isso em mim, ele vai se sentir muito pouco atraído a ouvir a mensagem, ou dar atenção àquilo que eu falo. Então ele segue dizendo, tendo cuidado de guardar a língua da calúnia, das palavras mentirosas, levianas, imorais ou blasfemas, nunca tomando o nome de Deus em vão e sempre cumprindo a palavra, sempre cumprindo aquilo que nós falamos. Vamos passar a outros textos então aqui. Efésios capítulo 4. Efésios 4, nós temos 2 versículos aqui, irmãos. No versículo 25, o apóstolo Paulo, no meio de muitas exortações, ele está exortando aqui a respeito da santidade cristã. Ele está exortando a igreja de Éfeso com relação à necessidade de eles andarem em santidade. E ele diz aqui no versículo 25, por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixe a mentira, né? Para o crente é uma exortação seríssima. Deixe a mentira, não minta, ponha de lado isso, ponha para trás, e fale a verdade cada um com o seu próximo. Irmãos, só abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de falar a verdade, tem algumas pessoas que têm um conceito meio equivocado, né? Eu falo a verdade mesmo. Sabe aquele camarada que não mede palavras para ofender outro? Eu falo assim, eu falo a verdade mesmo, na bucha. Nós temos que falar a verdade, sim, mas a gente tem que ter o jeito certo de falar, tá? Falar a verdade não quer dizer que eu tenho que ser grosseiro,
né? As pessoas pensam, eu sou direto, eu falo a verdade mesmo. Tá, a verdade deve ser dita, mas muitas vezes ela tem o jeito certo de ser dita. Amém? Feche parênteses, vamos seguir. O versículo 29, ele ainda falando sobre, ou ele volta a falar sobre a santificação através do que a gente fala. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quer dizer, então, que eu só posso falar da Bíblia, né, para dar graça? Espera aí, não é bem assim. Tudo que a gente tem que falar deve ser de acordo com a Bíblia. Mas eu não preciso falar só da Bíblia. Tá? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma coisa torpe? Sabem essa palavra, torpe? Eu aprendi que é tudo aquilo que dói quando eu escuto. Que dói quando escuta? Pode ser uma forma, não é a definição da palavra, mas causa esse tipo de coisa. Torpe, literalmente, é toda qualquer coisa desprezível. Tá? Se eu disser, você é torpe, estou dizendo, você é desprezível, você é um lixo. Aí é ofensivo, né? Vai doer nos ouvidos. Mas uma palavra torpe, você pode incluir a mentira, você pode incluir as ofensas, você pode incluir as palavras imorais. Tá? No outro dia eu comentei com os irmãos, né, que fizeram até uma versão, né, uma versão da Bíblia com palavrões. Eu, sinceramente, não tive a curiosidade de verificar como é que está na versão deles esse versículo aqui, por exemplo. Eu até imagino, mas não posso falar aqui. Mas é contraditório, né? Porque eles usam, numa própria versão que eles fazem da Bíblia, eles usam palavras torpes. Eles ignoram que aquilo é torpe. Que os palavrões, palavras imundas, imorais, né, são torpes. E, notem, irmãos, Paulo está falando isso de uma maneira geral. Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Existe um costume, uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque os palavrões, especialmente, eles muitas vezes não são usados assim, ofensivamente. Geralmente, né, se usa muitos palavrões para xingar, para ofender alguém. Mas eu vejo muitos crentes usarem palavras torpes, e acho que não tem problema nenhum, porque ele não está usando com maldade para ofender. Mas nem por isso a palavra deixou de ser torpe. Não é puro, não é santo. Tá? Eu posso até não estar falando com maldade, mas aquilo é uma imundície. Aquilo é imoral. Então a gente tem que tirar isso. O que custa? Se policia. Muitas vezes isso acontece por influência do ambiente que a gente frequenta. Toma cuidado com isso, irmãos. Tá? Tem pessoas assim que trabalham num ambiente onde rola muito palavrão, tá? Típico assim, não é regra geral, mas o pessoal fala aquele ambiente de oficina mecânica, né? Tradicionalmente em oficina mecânica as pessoas falam muito palavrão. Nem sempre é assim.
Mas, veja bem, muitas vezes o ambiente de trabalho nosso acaba influenciando. Você convive com pessoas que falam palavrão como vírgula. Literalmente, eu trabalhei com um senhor, ele era pai de família, um camarada, assim, decente, incrédulo, mas de uma vida normal. Mas sem exagero, eu conversava, ele era um diretor, era gerente, depois virou diretor na empresa que eu trabalhava. Mas cada frase que ele falava tinha um palavrão. Ele usava mesmo um determinado palavrão como vírgula. Ele não concluía, né, uma palavra. Acho que vocês são até capazes de imaginar. Mas você tem que concluir esse serviço. E ele concluía com esse palavrão, desnecessariamente. Cada frase, ele encaixava o palavrão num lugar. Você convive muito com uma pessoa assim, ou com várias pessoas assim, de repente você está falando também e não vê mal nenhum. Mas olha, a Bíblia diz, né? Paulo nos ensina, que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui nunca falou um palavrão? Erga a mão. Tem alguém aqui? Nunca? Lembra? Poxa, né? Tem algumas. Amém. Mas é raro, hein? Bom, mas bom saber que alguns, pelo menos que lembrem, né? Nunca falaram. Legal. Quem dera todos nós pudéssemos dizer, né? Pelo menos desde a minha conversão, nunca falei. Mas tem alguém que antes da conversão tinha problema com isso? Aquele negócio, vício, falar palavrão à torta e à direita? Não, também? Você não era um viciado em palavrão? Não. Bom, também. Mas tomemos cuidado, viu, irmãos? Porque, então, depois de convertidos, tendo uma boca de onde deve proceder bênção, que não saia esse tipo de maldição. Amém? Vamos seguir aqui. Eu não quis colocar os irmãos na parede, não. Foi só a gente tentar, assim, constatar a realidade, a nossa realidade. Vamos para o capítulo 5 de Efésios. Aqui tem mais alguma coisa a respeito desse assunto ainda. Versículos 3 a 5, também Paulo diz assim: mas a fornicação, toda impureza ou avareza, que são pecados práticos, né? Mas ele diz aqui, essas coisas nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, olha a palavra torpe outra vez aqui, né? Nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele quer dizer, bom, essas coisas são típicas de quem não é convertido, de quem não é salvo, de quem não tem Cristo. Então, não vamos nós agir como eles. Se você é um filho de Deus agora, pela graça, não vá agir ou falar como se fosse, como se não fosse um filho de Deus, né? Como se fosse uma outra pessoa aí sem Cristo, sem essa transformação. Notem, ele diz essas coisas nem ainda se nomeiem.
Sabe por quê? Olha, fornicação, impureza, avareza. Ele fala, esse tipo de pecado você pode até não praticar, mas às vezes você se compraz em falar deles, em contar essas coisas, ou de ver, ou de falar delas. O crente contador de piada do papagaio. Faz tempo que eu não ouço, mas era típico, né? Piada de papagaio era tradicionalmente piada onde tinha alguma coisa imunda, né? Palavrões ou alguma coisa imoral. O que Paulo está dizendo aqui, isso não deve fazer parte do nosso falar, nem no nosso lazer. O crente não deve, assim, se comprazer em falar dessas coisas. Talvez achando graça. Talvez por isso ele diz aqui no versículo 4, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias. São coisas de quem brinca, né, com essas coisas sérias. Tá? Mas da nossa boca deve proceder ações de graças. Assim, isso me faz pensar uma coisa que eu acabei não explicando, não comentando. Eu disse antes, Paulo está falando que a gente só deve falar da Bíblia? Não, mas as coisas que a gente fala devem ser condizentes com a Bíblia. O nosso falar deve dar graça, deve promover edificação, devem ser coisas proveitosas, benéficas. Não conversas que promovem o mal, mas coisas que promovem o bem, que edificam, que são proveitosas para as pessoas. Se a gente pensar, irmão, muitas vezes nosso falar a gente acaba gastando tanto tempo falando de coisas que não tem nenhum proveito, nenhum. Gastando nosso tempo com aquilo, talvez nos ocupando com elas, ou talvez falando delas para outros. O tempo que a gente tem, vamos colocar numa situação específica, já que nós estamos falando de testemunho. O testemunho é também entre os irmãos, né? O meu bom testemunho pode ajudar a fortalecer você, tá certo? E vice-versa. Mas tem a situação com o incrédulo. Às vezes nós podemos estar gastando muito do nosso tempo falando, não necessariamente de coisas imorais, tal. Não estamos contando piadinhas sujas, mas estamos gastando tempo com coisas que não são edificantes para ela. Não são realmente proveitosas, em sentido algum. Tá? É lógico que nós estamos num ambiente de trabalho, nós vamos conversar sobre coisas do trabalho. É necessário isso. Mas que sejam coisas proveitosas. Vamos falar do trabalho. Nós vamos falar só de trabalho? Não. Nós vamos bater papo também. Mas o crente deve ter a preocupação de que a conversa dele seja uma conversa saudável, edificante, proveitosa. Não sei se você já teve essa experiência de sentir isso realmente, de você conversar com alguém e sair dali satisfeito. Fala, poxa, que conversa boa, proveitosa, edificante. Tudo que eu conversei com essa pessoa foi bom para mim. Agora, se você senta com uma pessoa e ela só fica falando mal dos outros, contando piada suja, só falando de coisas que não tem proveito algum, não promovem edificação, crescimento, progresso, essa conversa não foi uma boa conversa. A gente tem que ser dos tais
que nossa conversa com as pessoas possa ser realmente benéfica, produtiva, que produza ações de graças. Colossenses 3,16. Paulo volta a falar alguma coisa aqui sobre isso no capítulo 3. Versículo 16 de Colossenses. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, com gratidão, com alegria no seu coração. Então aqui é uma exortação de Paulo para nós também, para cada igreja. A palavra de Cristo habite em nós abundantemente. A gente volta a falar sobre aquilo que Jesus ensinou, né? A boca vai falar realmente do que tem no tesouro do nosso coração. Então, o que eu vou falar é resultado do que eu tenho em mim. E o que eu tenho em mim é resultado do quê? Do que eu me alimento. Se eu me alimentar abundantemente da palavra de Cristo, é isso que eu vou ter em abundância. E é disso que, consequentemente, eu vou falar. Você percebe isso na sua vida? Eu percebo em mim. Eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito nisso. Quando a gente se alimenta muito de uma coisa, ouve muito, lê muito sobre um determinado assunto, inevitavelmente você vai falar sobre aquilo. Eu sinto isso em mim. Né? Se você ficar só voltado para um assunto, se envolver demais com aquilo, você vai falar só daquilo. Tem gente que se torna extremamente chato. Eu falei, falar de trabalho é necessário, dentro do ambiente de trabalho. Né? E às vezes você comentar alguma coisa, né? A gente está entre os irmãos, passa o dia junto, né? Comentar alguma coisa que acontece no meu trabalho e tal. Até aí, legal, né? Agora, quando você quer me convidar a sair da roda, se a gente né, se reunir e você só começar a falar do seu trabalho, só do trabalho. Você já teve assim com alguém? Só fala do trabalho? Que papo chato! Tem aquele outro que só fala de futebol, o outro que só fala de política. Nós podemos falar sobre tudo isso e muito mais. Mas o principal assunto da nossa vida, da nossa boca, irmãos, o que tem que sair da nossa boca é a palavra de Deus. São as coisas de Deus. Então é disso que a gente tem que se alimentar em abundância. A palavra de Cristo deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Não só no que nós fazemos, mas sobre o que nós falamos também. A palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Amém? 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 Vou obrigar você a falar, assim seja, assim seja. Será que teu coração está dizendo isso? É essa a questão, né? A gente brinca questionando aqui, mas realmente eu não quero que vocês digam amém só porque eu apertei vocês. Mas no sentido de fazer a gente considerar realmente a necessidade que nós temos disso, irmãos, que é uma verdade. A palavra de Deus está afirmando. Paulo não estava brincando ou jogando o tempo fora aqui, deixa eu ver, só para não ficar muito curtinha a carta que ele falou isso. Não,
Ele falou porque era uma necessidade que ele enxergava nos crentes, que a palavra de Cristo abundasse, né, na vida, no coração deles, para que eles pudessem assim falar disso. E o que era verdade naquele tempo é verdade igualmente hoje. Tiago 5, nós vimos aquele capítulo 3, mas ele fala algo também lá em capítulo 5. No versículo 12. Aqui pega o último aspecto que a gente comentou na apostila. Ele diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Sim, sim, quer dizer, se eu disser sim, minha atitude deve ser sim. Você vai fazer isso? Vou. É sim? Então tá, então eu vou e faço. Eu vou fazer. Se é não, é não. Não é aquele negócio de sim, mas no seu coração é não, né? E sua atitude é não, ou vice-versa. O que ele está falando aqui é com relação à fidelidade nossa dentro daquilo que a gente fala. Nossa atitude tem que condizer com aquilo que a gente fala. E também nesse aspecto. De nós não sermos condenados, como ele diz aqui, não quer dizer, se eu disser sim, mas aí porventura eu fizer não, não quer dizer que eu vou ser condenado, vou para o inferno. Não é esse tipo de condenação que ele está falando aqui. Mas nós vamos ser condenados pela própria pessoa, tá certo? Olha o mau testemunho. Um crente tem que ser uma pessoa de palavra, como nós dizemos, certo? Se nós não tivermos palavra, se a gente não honra aquilo que a gente diz, nós seremos condenados pelos homens. Certamente eles vão falar: crente mentiroso, crente tratante. Você já ouviu alguém falar mal de crente nesse sentido? Eu já ouvi muito de crentes, né, de outras igrejas, mas infelizmente já ouvi também de crentes de igrejas onde eu fiz parte. E aí dói mesmo, né? Chegar alguém, sei lá, para o irmão Amarildo e falar: olha, eita, aquele rapaz lá, o Kevin, ele é da sua igreja? Nossa, ele é um tratante, ele lá não cumpre nada. Desculpa te usar, né? Mas dói, não dói, irmão? Um tipo de situação dessa. Poxa, meu irmão, é constrangedor para a gente e é triste, né, a gente ouvir esse tipo de coisa a respeito de um irmão nosso. Principalmente se a gente acabar constatando que a pessoa está falando com razão, se nós dermos motivos para isso. Então, nosso negócio aí, irmãos, é não dar motivo para nos condenarem. Amém? Vamos ver um pouquinho. A apostila aqui pega versículos do Novo Testamento. Eu quero passar rapidinho com alguns versículos que eu considero importantes. Não são todos, mas nós vamos passar rapidinho aqui no Antigo Testamento, tá? Provérbios 4.
A gente sabe que o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. E ele vai ter várias passagens, vários versículos que falam sobre o cuidado no que se fala. Aqui no capítulo 4, versículo 24, ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, de acordo com o que a gente viu, acabou de ver lá em Tiago, né? Que também é um livro de sabedoria. Desvia de ti a falsidade da boca. É a mentira, é ser tratante. Eu falo sim, mas é não. Ou eu falo não e é sim. Tá? Então, desvia da sua vida. Tira fora isso, a falsidade de boca. E afasta de ti a perversidade de lábios. Lábios perversos. Uma coisa perversa, pervertida. A gente geralmente associa alguém perverso a alguém mau. Mas não é mal só no sentido de bater nas pessoas, né, de prejudicar. Vem de perversão, todo tipo de coisa que sai fora dos princípios de Deus, dos ensinamentos de Deus, da vontade perfeita de Deus para nós, tá? Então ele diz: afasta da tua boca todas as coisas pervertidas, todas as coisas que saem fora da vontade de Deus para nós como seus filhos. No capítulo 16 de Provérbios, a gente vai pegar só mais um aqui. Provérbios 16, versículo 23. É um versículo interessante também para nós. Aqui. Ele diz: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Então, o segredo de realmente alguém ser sábio, né, de exercer a sabedoria com o que ele fala, é o que ele alimenta. Lembra do que a gente já viu antes, né? Agora um pouquinho. Do tesouro do nosso coração é que vem o que a gente fala. O sábio, verdadeiramente, ele vai se mostrar falando coisas que provêm de Deus. Ele demonstra essa sabedoria, mas ele com o que ele fala, mas ele alimenta o seu tesouro para poder falar disso. Então nós devemos ser sábios. Para que a nossa conversa seja edificante com as pessoas, a gente tem que buscar sabedoria em Deus. Todos nós devemos buscar ser sábios, por menos cultos que nós sejamos, irmãos. Sabe? Uma coisa é cultura, outra coisa é sabedoria. Tem muita gente muito culta, muito estudada, tem grande conhecimento de muitas coisas, mas não tem sabedoria em si, porque não tem temor de Deus e não tem o conhecimento de Deus e não tem sujeição a Deus naquilo que ele fala. Ele não se alimenta das coisas de Deus. Só para ilustrar rapidinho, na semana passada começou o vizinho tocar o som alto ali bem na hora do nosso culto. Eu fui lá falar com ele, ele reagiu bem, até a dona Antônia, né, ajudou a gente ali. Mas o outro senhor que estava junto com ele, quando a dona Antônia falou, me cumprimentou, né? Oi, pastor, tal. Ele virou: você é pastor? Aí ele começou a vir, né, embriagado, mas ele começou a me fazer perguntas de filósofos, de livros, não sei o quê, se eu já li esse livro, se eu já li aquele. Eu querendo sair fora para voltar logo, sabe? Mas ele se mostrou uma pessoa que tem muito conhecimento de muitas coisas. Mas que pena,
Isso não serve de nada. É um tolo. É um tolo. Tem conhecimento. Me surpreendeu até pelo conhecimento que ele tem. Mas não me surpreendeu em nada a falta de sabedoria dele. Depois ele saiu de lá, veio aqui ficar gritando no portão. Acho que foi na hora do estudo, né, dos varões e das irmãs. Vou falar que é democracia. Isso fez parte da conversa ali rapidinho, tá? Mas enfim, pode ter cultura, mas não sabedoria. Vamos ver um pouquinho em Salmos, irmãos, rapidinho, tá? E a gente já vai concluir. O Salmo 19, vamos começar ali. Tem muita coisa nos Salmos, nós vamos pegar alguns versículos aqui rápido. Salmo 19, 14. São algumas exortações para nós. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, esse versículo nos faz pensar no seguinte: toda vez que a gente fala alguma coisa, nós não devemos pensar, Deus não está ouvindo. Não é verdade? Eu tenho que pensar, sim, de que meu falar seja proveitoso, seja um falar santo, mas eu não posso esquecer desse aspecto, e deve ser esse o nosso desejo, que tudo que a gente falar seja agradável à pessoa que nós mais devemos querer agradar, que é a pessoa do nosso Pai Celestial. Amém? Que o que a gente fala seja agradável a Ele. Tem muito pregador que está muito preocupado de ser agradável para o seu público, para o seu auditório. A gente não tem que buscar ser desagradável propositalmente, né? Mas, sabe, ser agradável a quem ouve, ao auditório, não deve ser a meta principal, pelo menos, do pregador. A meta principal do pregador tem que ser que tudo que ele fale, né? Tudo que eu estou falando aqui no culto, minha preocupação principal tem que ser, não se vocês estão gostando, mas se está agradando ao Senhor. Amém? E assim tudo que a gente fala, não é só na igreja, mas em todo lugar, a gente tem que ter essa preocupação. Então isso deve fazer a gente pensar e repensar antes de falar as bobagens que a gente muitas vezes fala. Vamos para outro aqui. 34, Salmo 34, versículo 1. Eu demorei um pouquinho aqui porque eu anotei a mão e eu fiquei na dúvida com a minha própria letra. Se era 31, 34, 37, sei lá, mas é 34 mesmo. Aqui o salmista diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que esse possa ser o nosso prazer, que o louvor ao Senhor esteja continuamente na nossa boca. O louvor ao Senhor faz cantar hinos, faz parte? Faz, mas não é só isso, tá? É tudo que a gente profere com a nossa boca, cantando, falando. Que o louvor do Senhor esteja sempre na nossa boca, que nós possamos estar com esse propósito de sempre falar coisas que louvem, que engrandeçam ao nosso Deus. Salmo 37, versículo 30. Salmo 37, 30, ele diz: a boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Então, a boca do justo, quem são os justos? Somos nós. Nós somos perfeitos, maravilhosos? Não. Somos justos por quê? Somos justificados em Cristo, exatamente. Amém.
Então ele está falando isso aqui para a gente, né? O justo, aquele que é justificado por Cristo, o dever dele, o natural, é que ele fale a sabedoria e a sua língua fale do juízo. O juízo, justiça, são formas de se expressar a respeito das verdades de Deus, da vontade de Deus. Pode agradar ou pode desagradar. Eu vou falar da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Não tendo a preocupação de agradar ninguém, nem, é claro, ter a preocupação de ofender ninguém, mas de falar dos juízos de Deus, de manifestar com a minha boca e com a minha vida aquilo que realmente Deus ensina na sua palavra. 39:1. Eu disse, olha, aqui é um salmo que começa com um propósito, uma determinação. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Parece que o salmista aqui tem uma preocupação especial com o que ele vai falar diante do ímpio, né? Não é que só na frente do ímpio a gente vai parecer santo, né? Tem aquela história que diz, infelizmente é verdade a respeito de muitos crentes, né? Na igreja ele é um santo, em casa ele é o diabo, for no trabalho. Não é isso, isso é hipocrisia. Mas o que o salmista está demonstrando aqui é uma preocupação de testemunho, você percebe isso? Eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Nós pecamos contra Deus, então que a minha língua não me faça pecar. Guardarei a boca com um freio, né? Eu vou tomar cuidado com o que eu falo, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha, eu tenho uma preocupação especial de não manchar o nome do meu Deus por causa das minhas bobagens, por causa de coisa mal pensada, por eu não pensar bem para falar, e eu escandalizar alguém. Nós temos ensinamento de Jesus a respeito disso. Muitos serão escandalizados por vários motivos, mas ai daquele por quem aquela pessoa é escandalizada. Nós vamos ser cobrados por isso também, né? Aquilo que nós falamos, o nosso testemunho, né, é Deus querendo nos usar. Então o que eu fizer, irmãos, dando um bom testemunho, sendo usado, né, o que eu e você fizermos, dando um bom testemunho, sendo realmente instrumentos na mão de Deus, nós vamos ser galardoados. Agora, se deliberadamente nós provocarmos escândalo, nós vamos ser cobrados também. Tá? Não se engane a respeito disso. Deus tem todo o direito de nos salvar, mas mesmo assim esfregar na nossa cara o prejuízo que nós causamos. E eu acho que nem eu nem você queremos passar por essa vergonha, né? Salmo 71, penúltimo que nós vamos ver aqui, tá? Aliás, aqui nesse capítulo, nesse salmo, nós vamos ver 2 versículos. 71, versículo 8, diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia inteiro. E no versículo 15 ele diz: a minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número delas. São incontáveis. A gente tem muito o que falar a respeito das misericórdias de Deus, né? Mas olha, nos 2 versículos ele frisa todo o dia.
todo o tempo, o dia inteiro, todos os dias. Ele está enfatizando, não há um momento que a gente tenha motivos para deixar de glorificar a Deus com aquilo que a gente fala, de manifestar a glória de Deus na nossa vida. Nós podemos tirar férias do trabalho, férias dos estudos. Nós podemos até tirar férias da igreja. Né? De vez em quando a gente tira, né? Eu vou passear. Quando dá, né? Alguém pode fazer isso. Olha lá, vou dar uma passeada, vou descansar do trabalho, vou estar fora da igreja e tal. Esses dias, vou descansar. Você até pode. Pode, não pode? Mas você não pode tirar férias de crente. Tirar férias, né? Eu vou deixar de ser um filho de Deus. Eu vou deixar de agir. Esses dias aqui eu vou deixar a carne agir, né? Não, tô de férias. Não tem isso. Todo dia, todo tempo, a minha boca deve estar manifestando a justiça de Deus e a salvação. É interessante também a gente ver isso, que ele fala da justiça de Deus e a misericórdia de Deus através da salvação. As duas verdades são maravilhosas. Deus é justo e Deus é gracioso, misericordioso. E a respeito desses dois aspectos de Deus, tem muito o que a gente deve engrandecer. Como é maravilhoso a gente poder louvar um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus criador de todas as coisas, o Deus onipotente, os atributos todos dele. E a gente está adorando aquele Deus que tem o poder de condenar toda a raça humana e a mim também, mas estamos adorando aquele Deus, servindo aquele Deus que disse, mesmo você sendo um pecador, digno da minha condenação, eu te dou a salvação, eu te dou o perdão. E nos deu Cristo. Então nós temos muitos motivos aí para louvar, e por isso até ele se expressa dessa maneira no final do versículo 15. Pois não conheço o número delas. E ele está falando aqui da justiça, da salvação, das coisas contidas nesses dois aspectos. Por último, irmãos, Salmo 141. Teria muita coisa aqui, Salmo 119, tá? Mas lembra aquilo que eu falei, né? A gente não se preocupa em ser agradável, mas também não vamos tentar ser desagradável, alongando demais. Mas o Salmo 141, versículo 3, importante para a gente desfechar com ele. Ele diz, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, irmãos, quando a gente se depara, puxa, eu sou um crente sincero, mas eu realmente me vejo dando mau testemunho no que eu falo. Volta e meia eu solto alguma mentirinha, eu falo mal de pessoas, falo em verdade. Tiago disse, você não vai conseguir domar totalmente sua língua. Você não vai conseguir refrear totalmente ela. Mas o que nós temos que fazer então? É tomar cuidado? Mas a gente sabe que sozinhos nós não podemos nada. Então, o que esse salmo nos ensina? Que nós devemos clamar ao Senhor, sinceramente, do nosso coração, pedindo, Senhor, põe uma guarda na minha boca. Que o Senhor ponha aí um anjo para tapar a minha boca quando eu for falar alguma coisa que não seja proveitosa, que não dê graça aos que ouvem, que não seja agradável aos teus ouvidos, a ti, Senhor. Guarda a porta dos meus lábios. Não deixa, Senhor,
sair, né? Eu falar alguma coisa que seja má. É uma oração que talvez a gente deva fazer diariamente. Né? Deve estar incluído aí na nossa oração diária, talvez na nossa oração matinal. Senhor, tem um dia inteiro pela frente. Põe uma guarda na minha boca para que eu não fale bobagem. Que assim, irmãos, nós possamos realmente ter o Espírito expresso aqui por esses salmos, essa preocupação de sermos agradáveis ao Senhor, mas lembrando sempre que isso está intrinsecamente ligado à questão do nosso testemunho perante o ímpio, né? Que a gente esteja sendo para ele luz e não trevas. Amém?